Reputação você cria, mas não controla. A venda acontece no processo. Planejamento ou um eterno incêndio? Integração. Talvez esse seja o ponto-chave para alcançar os resultados. Que bom receber você aqui de novo, nosso novo episódio. Hoje, sexta-feira, última sexta-feira de janeiro, vencemos, graças a Deus. Mas a gente ainda continua no nosso tema de planejar 2025, de ter melhores e maiores resultados. E a nossa conversa de hoje é com o Rogério Alves. Que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, Stella? Mais um episódio, né, Rô? Mais um trabalho, mais uma semana. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí por nos receber mais uma vez. E o mais importante é que a gente quer fechar com chave de ouro, né, esse mês, que foi um mês tão importante de tantas mudanças. A gente já está aqui com alguns spoilers, que são as premiações que tivemos que a Roma teve, né, em 2024, sobre 2024. E eu quero saber qual que é a importância do planejamento para você atingir seus objetivos, para que no final você seja reconhecido pelo seu trabalho. A ideia é que a gente realmente compartilhe, né? Essa é a ideia do programa, que a gente compartilhe com vocês aquilo que está dando certo, né? A Stella falou aí do spoiler aí dos troféus aí que a gente conseguiu relativo ao ano passado, e é em cima de planejamento, gente. Não dá para improvisar. O mercado, o mundo, né? Ele está muito exigente. O mercado empresarial, o mercado da venda, o mercado institucional, ele está muito exigente. Então você tem que planejar, você tem que ter metas, você tem que ter um objetivo anual, né? Metas mensais no meu caso, e um objetivo final, né, para fechamento do ano lá em dezembro. Então esses prêmios, eles são... O que são esses prêmios aqui? Esses prêmios são aí pelo terceiro ano, né, o maior mix de produto da Elastan, né? Eles têm um mix imenso de produtos e nós somos os representantes aqui na região que consegue colocar no mercado o maior mix de produto. Não só na região, mas comparado à venda da empresa, né? Todos os escritórios da empresa, nós já ganhamos pelo terceiro ano o maior mix de produto. E recebemos a placa ali pela colaboração e o reconhecimento da empresa desses 28 anos aí trabalhando numa empresa. Como vocês podem ver ali na tela, ali tem 30 anos, né, de existência. Então, foi um momento muito importante, muito interessante. E esse workshop, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Como que aconteceu essas premiações? Aonde que foi? Já que a gente está falando de planejamento, esta empresa, ela utiliza esse processo. O workshop que eles fazem todo começo de ano, eles deixam para fazer em janeiro. Sim. Quase todas as convenções são no final do ano, né? E eles deixam para fazer em janeiro. Por quê? Porque eles avaliam como foi 2024, nesse caso específico, e eles planejam 2025. Então, os troféus são o resultado, né, do desempenho de cada representante, de cada escritório, em cada setor, do ano de 2024. Sim. A gente avalia o que aconteceu durante esse ano, né, durante o ano de 2024, os percalços, as dificuldades, os progressos, as soluções. Tudo isso é avaliado num processo de aprendizagem, né? A gente aprende a lidar com isso. E nós, depois de avaliado isso e avaliado 2024, uma segunda etapa, um segundo momento, são lançamentos de novos produtos para 2025. Você tem um processo de antes, durante e depois, né? Você entende como foi e já traça. Oficinas motivacionais. Nós tivemos 4 oficinas de produtos novos, de transformações, de processos que foram implementados na solução dos problemas de 2024. Sim. Então, você recebe todo tipo de informação e apoio para planejar 2025. E isso acho que corrobora exatamente com a frase que a melhor forma de prever o futuro é criando, né? Criando. A gente lá teve o desfile de peças com os novos produtos. Que assim você já tem uma visão do ano, de como que você vai atingir suas metas, quais são as suas ferramentas disponíveis. Não é um segredo para você se virar depois. E eu estou trazendo a minha visão de vendedor, de representante dessa empresa. Então, essa visão de vendedor, de representante da empresa, ele é interessante porque isso faz muito bem para mim. Isso faz muito bem para o meu escritório.
Porque quando eu vejo as modelos desfilarem lá os novos produtos, que o pessoal da criação e o pessoal técnico explica porque é importante conhecer os produtos que você vende, sejam eles quais forem. E isso que você falou é muito importante, porque o primeiro cliente da empresa são os seus colaboradores. Então, quando faz um trabalho de encantamento interno, quando o time interno entende o que é, como que pode ser feito, como comunicar, isso impacta diretamente o resultado. A gente sai dali, é um dia só. Começa às 7h30 da manhã, termina às 7 horas da noite. É um dia puxado, mas é um dia prazeroso, sabe? É um dia que você aprende muito, você constata as dificuldades do ano anterior, percebe a superação daqueles problemas. E tem um momento para pensar, né? Porque a gente só vai vivendo, aí chega janeiro, já é os próximos problemas. E aí você pode pensar que está nos assistindo, mas isso é uma coisa de uma grande empresa, né? De uma empresa que fala, não... E a ideia de nós trazermos esse assunto aqui hoje, né, Célia, é de mostrar para você que é importante que você, ao retornar em janeiro para as suas atividades, você sente com a sua equipe, converse com a sua equipe. Tem um alinhamento. É algo que as pessoas grandes, do mercado grande, fazem, mas que tem uma praticidade do pequeno implementar também, né? Não, e que você ouça os seus colaboradores. Porque lá nós temos um momento de fala, né? Um momento de ser ouvido. E isso é muito importante, né? E a fábrica vai acumulando essa fala durante o ano e as respostas são trazidas nesse workshop, nesse dia, onde há um encantamento, como você disse, de nós representantes. A gente sai de lá com novos mostruários, com novas pastas, com novos produtos, com novos conhecimentos. E eu acho que uma parte muito importante também desse encontro é que há um processo de integração, né? Porque às vezes, em muitos momentos, a empresa, a administração fica de um lado, os colaboradores ficam de outro. Às vezes criam dois polos dentro da mesma empresa. E nesse momento a gente entende que somos apenas um, que o resultado de um é a consequência de todos, né? Porque é esse time que faz o movimento acontecer. A fábrica sempre agradece, né? O diretor, o presidente sempre agradece aos representantes. Olha, vocês estão colaborando, o sucesso de vocês nas vendas, eles mantêm tantos empregos aqui dentro da empresa, né? Traz o conforto e o emprego para tantas famílias. Então é um dia assim, especial que a gente sai de lá e fecha, né, num jantar com chave de ouro, de uma forma assim, muito motivado. Além de 2 palestras que acontecem, uma logo no começo do dia e uma no encerramento do dia. E sobre isso a gente tem mais para falar, né, Rô? Você esteve presente nessas palestras? Esse ano, mais uma vez também, não foi a primeira vez, mas mais uma vez eu fiz a palestra de encerramento do dia, antes das premiações, né? E eu escolhi um tema bem interessante, na minha visão, e muito importante para nós que trabalhamos com venda e buscamos resultados o tempo todo e almejamos o sucesso, que é sobre a reputação, né? Então foi um trabalho muito interessante, que eu usei pela primeira vez nas minhas palestras para a criação dos slides. Foram 27 slides, a IA, né, inteligência artificial, todas as imagens, 25 imagens foram criadas com a inteligência artificial. Foi o meu primeiro contato direto com a IA. E menina inteligente, né, Ruga? Muito. Ela não é fácil, não. Ela criou umas imagens lindas, realmente, muito alinhadas, assertivas, né? Assertivas e alinhadas. E então, dentro desse contexto da palestra, o que você acredita ter sido os pontos-chave do que foi falado? Eu acho que a primeira coisa é isso, sabe? Mostrar para as pessoas, mostrar para o profissional de venda e para qualquer profissional a importância e a capacidade que a gente tem de criar uma reputação, né? E o ponto-chave é que a partir do momento em que você cria uma reputação, o atendimento e essa reputação sendo positiva, o atendimento é diferente, né? A fila de espera diminui, a facilidade de marcar uma visita no cliente é muito mais fácil marcar, e você percebe realmente que as pessoas reconhecem você, essa reputação. Tem um processo de reconhecer o valor, né? O valor percebido pelas pessoas. Né? E um dos momentos da palestra era assim, reputação você cria, mas não controla.
Sim. Então a gente tem que ficar atento para isso, porque isso funciona positivo e negativamente. Sim, Se a sim. reputação A for reputação que as negativa, pessoas falam, foge de você. E ela sendo positiva, é aquilo que as pessoas falam de você. Que muitas vezes você até desmente, não é tudo isso. Mas a pessoa tem aquela imagem de você, né? Então, eu acho que foi um trabalho bem legal. E isso você acredita que é o grande impacto diferencial no seu processo de venda? A reputação é importantíssima e eu acho que eu já venho falando isso aqui no programa, é você ser ético, você valorizar o tempo do outro, né? Não jogar conversa fora, como costuma se dizer, ser objetivo, ser profissional, ser pontual, respostas imediatas. Eu sinto que os clientes às vezes se chocam. Eles se assustam ainda com a eficiência na resposta. Ou seja, o cliente me pergunta, me faz uma solicitação e eu respondo imediatamente. E, às vezes, visitando esse cliente presencialmente, ele diz assim, cara, eu gosto de vocês lá porque você responde na hora, não deixa a gente esperando. Às vezes eu estou precisando da informação naquele momento. Né? E, às vezes, alguns colegas, né, eles dizem, alguns colegas seus deixam para responder a hora que tiver um tempo. E isso então, impacta todo o processo. Isso cria uma reputação. E numa época assim, de informação, de velocidade, quando você está presente na hora certa, no momento certo, com a informação certa, porque o que faz o segredo da venda? Né? O que faz as pessoas escolherem você e não o seu cliente, o seu concorrente? O que faz as pessoas escolherem você sempre, de novo? Né? A venda, às vezes, as pessoas falam, não, vou fazer uma promoção para vender. Não, vou oferecer ali porque é uma necessidade. E mesmo assim não acontece a venda. Porque a venda é esse processo, né? É uma construção de relacionamento, da pessoa perceber o valor, da pessoa entender o custo-benefício daquela relação. O mix de produto, por exemplo, o maior mix de produto da Elastan, essa premiação que a gente recebeu. Né? Aconteceu uma vez. Acidental, pode acontecer. Naquele ano você deu sorte, o mercado buscou novos produtos e aconteceu. Agora, quando acontece pelo terceiro ano, você é obrigado a perceber que é uma estratégia. Né? E é uma estratégia que a própria empresa já reconheceu. Que nós, ao invés de investirmos na abertura de novos clientes, nós potencializamos o atendimento àqueles que já são nossos clientes. E muito mais barato você manter o seu cliente do que conquistar um novo cliente. Aquele cliente que comprava um produto passou a comprar 3, o que comprava 3 passou a comprar 6, e eu tenho clientes que compram 40 produtos da mesma empresa. Caramba. Então, isso é mix de produto. E, como você disse, é muito mais fácil você ampliar o mix de produtos dentro de um cliente, a oferta do mix de produto dentro de um cliente, do que abrir novos clientes e garimpar. Sim. 1 produto, 2 produtos, 3 produtos em 100 clientes. O custo de investimento de você ter um novo cliente é muito maior, porque você tem que ir, então tem uma questão de tempo, tem questão de gasolina, tem questão de tudo, né? E tem o problema da representatividade. A partir do momento em que você tem um mix grande de produtos dentro de uma empresa, você passa a ter um peso diferente para aquela empresa. Por quê? Porque ela vai avaliar e vai ver os lucros, os benefícios que aqueles seus produtos estão trazendo. E ele vai te tratar de forma diferente, porque você representa um grande percentual, uma grande parcela da movimentação dela, seja na produção ou seja na revenda. Sim. Então, quando você tem um entrosamento maior com o cliente, a facilidade de lidar com esse cliente é muito maior, porque você estabelece com ele uma dependência de mão dupla. Ele também reconhece em você a importância dos seus produtos e do seu trabalho para o faturamento dele. Você é importante para o faturamento da empresa. E, por outro lado, se você tem um único produto, às vezes, né, você pode ser substituído a qualquer momento. Né? Às vezes por causa de centavos, Sim, às vezes por causa de um precinho, né? Por causa de uma oferta diferente, você pode ser substituído. E isso, eu acho que também traz muito essa questão de você investir em uma relação de confiança, de honestidade, não vender a qualquer custo. Esse trabalho em que tanto a Elastan faz com seus representantes, quanto você, enquanto vendedor, tem com seus clientes, né? É um mercado em que essas relações elas precisam ser baseadas numa ética e eu acho que acredito assim, um colaborando com o outro, né? Equipe. Esse workshop, essa reunião, né, que eu estou propondo para você
que você faça no começo do ano com a sua equipe, na sua empresa. Mas sou só eu e mais 2. Faça com 3. Eu acho que é até mais fácil, né? É mais fácil começar com 3, entender. Vamos tomar um café e vamos bater um papo, vamos ver o que aconteceu em 2024 e vamos ver o que a gente pretende, o que eu pretendo. Até porque isso começa a criar essa percepção de empresa, de negócio, né? Esse tom começa a mudar. E a forma como a empresa trata os seus colaboradores com carinho, com respeito, é a forma que seus colaboradores tratarão os clientes. A partir do momento, Stella, né? que você planeja, avalia os resultados desse planejamento, ou seja, no meu caso eu faço mensalmente. Você mensura se funcionou ou não. Você estabelece um vínculo de comprometimento, sabe? Não é o acaso. Vamos ver se dá certo. Não. Okay? Por que em janeiro não deu certo? E aí você ajusta para fevereiro. Fevereiro deu certo, vamos ajustar para ficar melhor ainda em março. E o ano vai passando para quê? Na intenção de atingir um objetivo em dezembro. Que você estabelece, olha, eu quero vender 10 mil reais por mês e o alvo é atingir 110 mil lá no final do ano. Sim. Ué, mas não dava 120 se são 12 meses? Só que você tem carnaval, você tem Natal, você tem feriados esse ano de 2025 super prolongados. Então, você estabelece um processo para 11 meses e deixa um mês ali, porque não adianta também estabelecer objetivos que não são possíveis de cumprir. Eu acho que o mais importante do planejamento é isso. Ele ser realista. Ele ser realista, ele ser prático. Desafiador, mas realista. E que você consiga antecipar, né? Porque o grande desafio não é enfrentar o problema, é enfrentar o problema sem estar preparado, sem estar com os recursos certos. Então, se você sabe que em um determinado período as vendas vão acontecer assim, se você sabe que tal influência pode acabar não contribuindo com o crescimento do seu negócio. Quando você tem esse planejamento, essa visão, você cria estratégia, você fica psicologicamente melhor, mais preparado. E isso, sim, te traz um crescimento com consistência, né? Um crescimento contínuo. Eu sempre digo nas minhas palestras assim, que você tem que estar preparado o tempo todo para perder o seu melhor cliente. E você tem que ter uma ação proativa e um planejamento para isso também. Né? Os mais antigos, os mais experientes diziam para a gente que não se pode colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Então você tem que planejar. Qual que é o plano B, C, D? Você tem que ter um plano B. Não dá mais para improvisar. O mercado não admite mais o improviso. E o cliente percebe quando tem o improviso. Ele percebe. Então eu digo sempre nas palestras, gente, vamos planejar. Né? Aquele cliente ótimo, aquele cliente excelente, ele não vai embora de repente. A relação não acaba de repente. Nada. Ele não entra num processo de problemas financeiros de repente. Acende uma luz amarela e a gente acomodado finge que não está vendo. Né? Corre um boato no mercado e você... Haverá sinais. Não, comigo não vai acontecer isso. Comigo ele vai continuar comprando, ele vai continuar pagando. Então tem que ser profissional, né? Você tem que estar ali. E às vezes a gente vê o nosso cliente indo para um caminho errado, que você já viu que não dá certo ou já não deu certo em outros casos, e a gente se omite. Então tem que ser parceiro. Posso te falar uma coisa? Do jeito que você está fazendo, rapaz, eu acho que não vai dar certo. Eu já tive essa experiência com o cliente. E isso é você cativar, é você estabelecer um vínculo de confiança, de parceria. E é algo a longo prazo, né? Porque você não ganha sozinho. Se o seu cliente está indo por um caminho que não vai dar certo, isso vai acabar respingando em você também. Eu acredito muito nisso. O pensamento coletivo é um pensamento inteligente. É um pensamento que todo mundo, no final do processo, vai dar certo, vai ser bom para todo mundo. Né? Voltando lá para a reputação, Stella, eu acho que ela é tão importante, tão primordial, que ano passado, 2024, né, a gente compartilhou aqui com vocês todas as nossas peripécias aí. Eu tenho o Lar Abrigo Amor a Jesus como uma paixão, um trabalho que me dá muita felicidade. Eu me envolvi em vários outros projetos e no final do ano me envolvi numa campanha política. Sim. Era para a vida profissional ter virado um caos, mas ela não virou. Está aí o resultado, né? Um resultado
bastante expressivo Sim. em termos de fechamento. Então, se você planeja, se você faz as previsões necessárias, se você... É porque o planejamento, você precisa criar o tempo de planejar, o tempo de executar para você viver o resultado. Porque se você não planeja, você sempre está apagando incêndio. E em algum momento você precisa deixar o incêndio pegar fogo de vez, sentar aqui e falar, então vamos planejar? Porque se você não faz essa pausa, se você sempre tem um incêndio para apagar, se o planejamento nunca é importante, se nunca chega esse momento, você não tem uma mudança. Nós falamos isso aqui outro dia, né? Eu não me lembro em qual programa específico, mas a gente falou, cara, para no final da tarde, na sexta-feira à tarde, não é um dia legal, sexta-feira tá todo mundo embora em busca do happy hour e tal. Busca da felicidade. Faça segunda-feira de manhã, avalie semanalmente com a sua equipe, senta com a sua equipe, planeje a semana, planeje o mês. Né? Não é perda de tempo, isso é investimento. E, né? Porque, e é investimento a longo prazo, né? Porque você quer que o seu negócio dure 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, você precisa trabalhar para isso. Como eu disse, ano passado era para ter dado tudo errado comercialmente. E os resultados foram muito bons e muito satisfatórios. Por quê? É um super-herói? Não, não é super-herói. Tem cansaço. A campanha política foi feita em paralelo com o trabalho no escritório. A gestão do Lar Abrigo Amor e Jesus é feita em paralelo com a gestão do escritório. E o atendimento dos clientes, eu busco prejudicá-los o mínimo possível, não prejudicá-los em função dessas outras atividades. É você trabalhar otimizando o tempo, planejando e sendo eficiente. E aí você consegue fazer várias coisas de forma eficiente, de forma produtiva. Eu acho que o grande benefício do planejamento é isso. Você se planejando, você consegue fazer mais coisas. Você consegue gerenciar melhor o seu tempo. E assim você consegue ter um equilíbrio entre as suas bandejas ali de tudo que você precisa atingir. A gente está com 20 minutos. Eu acho que a gente quer passar uma parte da nossa palestra lá na... Nós vamos mostrar para vocês uma parte da palestra, uma parte desse workshop, dessa estrutura, da premiação, né? Compartilhar com vocês isso, para que isso realmente seja útil. Né? Nós estamos, como a Estela brincou, nós estamos finalmente fechando janeiro. Vencemos. Né? Então é hora da gente realmente colocar em prática alguns conhecimentos e a gente espera que realmente esse conteúdo seja útil para você. O ano está só começando. Né? Planeje 2025, busque encontrar e identificar os momentos de felicidade. Não dá para ser feliz o tempo todo, mas tem momentos de felicidade nisso tudo. E o planejamento, a calma, o tempo para ser proativo e não reativo, isso ajuda muito, né? Diminui o frio na barriga, diminui a possibilidade das úlceras. E aí fica aí. Nós vamos mostrar para vocês alguns trechos dessa palestra e espero muito que esse conteúdo seja útil para vocês. Acompanhe aí. E planejar. Sabe, temos que traçar estratégias. Estratégia é a capacidade de antecipar-se à necessidade. Nenhuma praça morre de repente. Nenhum cliente deixa de comprar de você de repente. Os sinais são dados. Uma pessoa altamente entendida no budismo, nas suas várias vertentes pelo mundo, resolve conhecer um dos grandes monges, um dos grandes nomes do budismo, marca a entrevista, se dirige ao Japão, chegando ao mosteiro, ele sabia tudo de budismo. E chegando na frente daquele monge, depois de esperar durante muito tempo, ele começa a falar de budismo e o cara dá as boas-vindas para ele, o mestre dá as boas-vindas e ele começa a falar, olha, eu tenho estudado muito sobre o budismo e começou. E o mestre levantou e disse, eu vou preparar enquanto você fala um chá. E ele falando de budismo. E tome o budismo. E vamos falar de budismo. Foi lá, colocou água para ferver, preparou o chá, colocou a xícara na frente dele, começou a servir. Serviu, até que começou a transbordar ele, e ele continuou a servir, até acabar a água da chaveira. Eu disse, mas o que aconteceu? Você não viu que está transbordando? Ele falou, não, essa xícara é você, não cabe mais nada. Você perdeu a sua viagem, você não tem nada que aprender. Você já sabe tudo, ou acredita que sabe tudo. É o copo cheio. E às vezes acontece isso com a gente quando nós chegamos no cliente. Como eu já vi essa cena comigo mesmo.
Ou quando me retiro do cliente, eu digo para mim mesmo, falou demais, escutou de menos. Ela me chama e me diz, leve o almoço para o seu irmão. Eu tenho um irmão com 6 anos mais velho do que eu, e eu montei na minha bicicleta Tigrão. E por mais que vocês possam não acreditar, aquele cabelo já foi meu. Já foi meu. E bolsa no guidão da bicicleta e parti para o trabalho. Chegando em frente a essa empresa, enquanto esperava que ele saísse para recolher a famigerada marmita, eu olhei para a calçada em frente a esse contornifício. Logo do lado tinha uma caixa. Essa caixa. Parei, travei o pedal da bicicleta, no meio-fio, e fui lá devagarzinho. Tinha uma pessoa sentada e era uma caixa imensa, cheia de pintinhos. E eu já tinha visto muito pintinhos, mas coloridos nunca. E eu fiquei encantado. Fui embora já tramando comigo mesmo. Vou direcionar todas as minhas economias para comprar pintinhos coloridos. Porque se eles brancos, amarelinhos, vendem muito e chamam a atenção de muitas pessoas, imaginem coloridos. Imaginem frangos coloridos. Lá fui eu, juntei todas as economias. No outro dia, levando novamente a marmita, comprei tudo que eu tinha de pintinhos coloridos. Voltei para casa e comecei a criá-los. Eles cresceram, ficaram brancos como todo frango. E eu entendi, que o que me chamou a atenção era um artifício de venda. Você sobe num palco, como é que você fala? Como é que você trabalha com as pessoas? Como é que você trabalha com venda? Outro dia uma sobrinha minha diz assim, eu não entendo como é que o meu tio vende. Porque olha a cara dele. Isso ela falou para minha filha. Olha a cara desse homem. No churrasco, batendo papo. Imagina vendendo, O que as pessoas pensam da gente? O que as pessoas pensam da gente? Reputação é isso, é fama, é renome, é prestígio, é estima, notabilidade, reconhecimento, brilho, autoridade. É o que as pessoas estabelecem em nossa relação. É o que as pessoas acham da nossa relação. Então, quanto mais você visita, melhor fica. Quanto mais você conversa, melhor fica. Quanto mais você mensura os seus resultados, melhor fica. Quanto mais você para tomar café, pensa na vida, se desafia, melhor fica. É perda de tempo? Não, é investimento. Só que o melhor de tudo isso é, no final do dia, voltar para casa. Ter para onde voltar. Invistam nisso. Invistam na família. Invistam nos seus valores. Aqui se faz qualquer tipo de negócio. Esqueçam essa frase. Nós não fazemos qualquer tipo de negócio. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu chego em casa e não desço do carro. Presta atenção, viu? Não desço do carro. Ar-condicionado ligado, som bom e fico no carro. 2, 3, 4, 5, às vezes pode durar 10 minutos essa estada no carro. E aí quando eu descia, minha mulher falou, tá ficando maluco, o que você está fazendo no carro? Eu entrava, tudo bem, beleza, prazer em vê-la também, sabe aquela coisa. 40 anos de casado, eu lido com valores muito altos, clientes muito, muito grandes, super exigentes. E aí eu respiro bastante, aí desço do carro. Sabe por que eu faço isso, gente? Para não correr o risco de descer do carro do jeito que eu chego da rua às vezes e maltratar as pessoas que eu amo. Porque a gente acaba descarregando em quem não tem culpa. Esse porquê que você trabalhou o dia inteiro, por que você trabalha o dia inteiro, por que você sonha o ano inteiro em passar 4 dias em Tiradentes com a pessoa que você ama, e só depois desça do carro. Que o grande compromisso, a grande meta, o grande alvo a ser atingido é ser feliz. Que a gente possa sair daqui hoje, falta pouco, já para fim, falaram ali, mas se o Casagrande teve tolerância, Luiz Augusto foi o culpado de passar da hora, 2 minutos não vai fazer diferença. Não dá para ser feliz o tempo todo. O que nós temos que aprender realmente é detectar nos pequenos momentos, aqueles momentos de felicidade. E se hoje
E se nessa 1 hora que a gente está conversando, eu conseguir arrancar de vocês um sorriso ou um insight poderoso, valeu a pena ter saído de Nova Friburgo e ter estado aqui o dia inteiro com vocês. Obrigado.